Gravando. Fala meu lindo, fala minha linda. Quem está falando é o professor Rodrigo Pensador. E esse é o canal Xê, História e Educação. Hoje nós vamos trabalhar um dos grandes temas que a filosofia nos oferece para a gente fazer uma reflexão, que é a filosofia política. O que a filosofia política vai discutir? E é isso que eu quero que vocês interajam comigo. Algumas questões importantes, tais como a origem do poder, as formas ideais de governo, a política como dominação social, como forma de alienação, como conquistar, como manter o poder. Qual que é a origem do Estado? A partir do que ele surgiu? Como ele se constituiu até ser o que ele é hoje? Quer entender um pouquinho mais de filosofia? Então roda a vinheta, curta o nosso canal e venha com a gente compartilhando nossos vídeos. Vem! Fala meu lindo, fala minha linda. Então você tiver uma breve introdução do que é filosofia política e agora nós vamos entender um dos filósofos mais importantes, clássicos da filosofia política, Platão. Platão, na sua obra A República, ele vai sistematizar lá no século IV a.C. uma teoria para explicar como deveria ser a sociedade perfeita, ou a forma de governo ideal. Para ele, existe uma forma de como deveria funcionar a política. Não esqueça de uma coisa, Platão, como Aristóteles, criou uma teoria para explicar como deveríamos agir. São concepções de política idealistas, a gente pode chamar assim, porque na modernidade vai mudar o foco. Eles vão pegar mais a perspectiva do realismo, ou seja, como de fato funciona a política. Vamos ver como que o Platão dá de característica para nós? Vamos ver? Pense comigo então. Para o Platão, existem pessoas que nascem com um determinado tipo de alma. Ou seja, só existem 3 almas na sociedade. Ora, professor, você está dizendo que existe espírito? Não, velho, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que para o Platão, as pessoas ou nascem dispostas com a alma racional, que é a parte mais elevada do nosso corpo, por isso aqueles que são alma de ouro vão executar essas funções. Já vou explicar quais são as funções. A alma de prata, responsável pela coragem, que fica mais no peito, que está ligado ao coração, e a alma de bronze, que está ligado ao ventre, a nossa barriga. Ou seja, uma sociedade só é perfeita quando cada um desempenha a sua função, ou seja, quando cada um vive de acordo com a sua alma, com o seu espírito, com a sua disposição natural. Sobre como que eu vou fazer para descobrir minha alma? Eu não nasci com a alma escrita na testa, não sei o que lá. Eu sei. Relaxa, suspira. Respira. Joia. Então vamos lá de novo com a gente. O que o Platão idealiza? Ele vai dizer que a partir dos 7 anos, todas as pessoas devem ser educadas pelo Estado. É uma educação pautada, de fato, pelas políticas estatais. Por que, professor? Que ele valoriza o Estado? Porque se todo mundo tiver a mesma educação, não vai ter pessoas egoístas, com interesses individuais que vai gerar conflito, não vai ter desordem na sociedade. Ou seja, se a educação é igual, a atitude das pessoas tendem a ser o quê? Iguais. Esse é o primeiro ponto. Dos 7 aos 20 anos, todos vão desenvolver as mesmas funções. Ou seja, quem já tiver a alma de bronze, ligada mais à barriga, que tem a ver com uma virtude, que eu já vou dizer qual, vai fazer para o resto da vida aquela função. Então, dos 7 aos 20 anos, o que as pessoas vão trabalhar? Vão exercer atividades ligadas ao comércio, velho, ligada à agricultura, ligada ao artesanato, ou seja, o aspecto econômico tem a ver com a barriga, Então, com a parte mais baixa do ponto de vista do valor para o Platão. Por isso que é a alma de bronze. Então, nós vamos fazer testes. Se nós tivéssemos sido educados dessa sociedade, a partir dessa sociedade ideal que Platão idealiza, todos nós
Então iríamos executar essas funções. Quem que vai ficar fazendo isso pro resto da vida? Quem passar nos testes. Quem mostrar que existe uma virtude chamada temperança. Quem tiver equilíbrio nos seus desejos, nas suas emoções, vai fazer isso pro resto da vida. Porque lembremos que se as pessoas que exercem a função de comerciante ou de agricultor ou de artesão não tiver essa temperança, ela vai ser ambiciosa. E isso vai o quê? Desregular toda a sociedade e vai gerar o quê? Um conflito, né? Então, se você tem essa alma e vai ser descoberto pela sua virtude, que é a temperança, você fica fazendo isso pro resto da vida. Professor, não tem essa virtude que é a temperança. Calma, você vai estudar mais 10 anos e vai exercer a função responsável pela alma de prata, que são os guerreiros. Então, quem trabalha com a segurança pública. Só vai, então, trabalhar com a segurança pública quem estudar durante 10 anos, se aperfeiçoar e tiver uma virtude. Qual é essa virtude? A coragem. Velho, você não pode ser cagão para você ser guerreiro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Percebam, só vai ter uma defesa eficiente em uma sociedade que tiver guerreiros virtuosos. E qual é a virtude do guerreiro? Que é a alma de prata? A coragem. Professor, eu sou um bundão e não gosto de lutar. Então, você vai estudar até os 50 anos, segundo Platão, e vai ser o governante. E para ser o governante tem que ter a alma de ouro. A alma de ouro é responsável pela racionalidade, pela razão. Então você vai estudar filosofia, a arte do discurso, a dialética para o Platão. E aí eu vou conhecer o bem, vou conhecer a justiça, vou conhecer a verdade. E se eu conheço todos os setores da sociedade, eu posso governar bem. Ou seja, se eu conheço a justiça, eu posso ser justo. Então não vai haver corrupção, segundo Platão, porque eu vou ter um preparo maior. Deu para entender a diferença de hoje? Se cair alguma coisa disso relacionada a algum tema que envolva corrupção no Enem, no vestibular, você pode utilizar Platão, né, na sua obra A República, para justificar que se as pessoas fossem mais capacitadas, coisa que não se cobra na política hoje para entrar e permanecer na política, com certeza seria um grupo mais seleto que iria ocupar o cargo público, dificultando assim a corrupção. Então, para Platão, de preferência que os reis tornem-se filósofos e os filósofos tornem-se reis. Isso é uma afirmação de Platão no livro A República. Qual é a forma ideal, então, para Platão de governo? A sofocracia, ou a aristocracia dos sábios, ou seja, somente os mais capacitados, os melhores poderão governar. Não é para qualquer um governar. Você ia dirigir um carro onde uma pessoa que não tivesse capacidade quisesse te conduzir? Não, né? Porque você não vai arriscar a tua vida. E por que a política tem que ser diferente? Boa pergunta. Pensava Platão. Então essa é a ideia. Perceba que não é uma ideia democrática. Mas olha os problemas que nós temos na democracia hoje, não é? Concorda com o professor? Então, esses problemas da democracia é porque não existem pessoas capacitadas. Todos podem ser candidatos, a partir de 18 anos, a ser vereador, por exemplo. Comprovando que sabe ler e escrever, minimamente você pode ser candidato. Mas qual que é o problema que a gente corre? É a corrupção. Porque quem não conhece, segundo Platão, a justiça, não pode ser justo. E quais são as formas de governo, Platão? A única forma boa é a sofocracia, ou a aristocracia dos sábios. Então, as pessoas mais capazes, por conhecer a justiça, vão poder o quê? Desempenhar a sua função visando o bem comum. Quais são as formas corrompidas de governo, tanto para Platão quanto para Aristóteles? São as formas de governo que beneficiam o interesse individual. Perceba que o egoísmo é a negação da ética, é a negação da política enquanto forma boa de governo. Para o Platão, as formas corrompidas são: a tirania é onde um governa beneficiando a si mesmo por meio da força. A timocracia, que são os guerreiros no poder, que por terem a alma, né, de prata, por terem a ira como forma de governo, eles vão o quê? De forma violenta beneficiar o seu próprio grupo. Existe também a oligarquia, que são os mais ricos. Imagine a alma de bronze, né? Os gananciosos que assumem o poder e beneficiam o seu próprio grupo. E os mais pobres, que seria a democracia, que vai beneficiar apenas os mais pobres. Perceba que tanto a timocracia, a tirania, a oligarquia e a democracia são formas corrompidas porque
beneficiam parte da sociedade e nunca o todo, tá certo? Essa foi então a teoria política de Platão. Quer ver o próximo vídeo? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a teoria política de Aristóteles. Aristóteles tem uma visão um pouco diferente. Quer saber o que ele pensa? Dê o seu curtir, compartilhe o nosso vídeo, democratize o saber. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, História e Educação. Te vejo no próximo vídeo nesse mesmo canal. E não esqueça, esse canal é feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.